em Ecologia e Patrimônio Cultural da FUIB, agradecemos ao professor Ronaldo de Salicena pela sua presença. Nosso evento é de 2 horas. O professor terá a primeira hora para fazer suas considerações, sua explanação, e na segunda hora fica aberto para o espaço para as perguntas, bastando se inscrever no chat com a palavra inscrição. Eu passo a palavra para o professor Ronaldo. Bem-vindo, professor Ronaldo. A palavra é sua. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Boa tarde, aliás. Estamos ouvindo. Está ouvindo bem? Ouvindo bem, sim. É porque vou falar com a máscara, mas está me ouvindo bem, né? Tudo bem. Estamos ouvindo. Eu não vou precisar nem usar toda a primeira hora. Uhum. Então, mas como vocês pediram, eu apenas vou dar algumas notícias do que eu fiz. Eu até anotei aqui alguns lembretes. Estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo, sim, senhor. Tá, alguns lembretes. Eu me formei, um negócio bem rápido, bem látis. Eu me formei em 1969 pela UFBA. Fiz o mestrado em Ciências Sociais também pela UFBA em 84. Não, pela UFBA. Em 73, doutorado em Antropologia Social pela USP em 84. Agora, tanto para o mestrado como para o doutorado, houve a dedicação, tanto para pesquisas como para a feitura de teses, aos estudos das matrizes africanas religiosas no Brasil, basicamente no Brasil e no Caribe, e seus desdobramentos, notadamente nos candomblés de caboclo, fora dos eixos tradicionais de estudo, como é o caso de Salvador, a grande cidade e tal. Isso que eu senti a necessidade de me dedicar às formações de matriz africana fora dos centros tradicionais desses estudos, dado a que havia e ainda há uma lacuna muito grande dos conhecimentos religiosos no meio acadêmico e seus desdobramentos. Na verdade, a nossa riqueza de origem afro é bem maior do que toda a academia já produziu até hoje de estudos, embora exista um grande número e feito por pesquisadores de grande valor. Mas não falta quem queira assunto para quem queira pesquisar, porque é uma cultura muito dinâmica e é a base da nossa nacionalidade, da nossa cultura e da nossa história. Uma variedade muito grande de interpretações tradicionais dos terreiros sofrem novas percepções e acontecimento de valores. Anteriormente adquiridos. E, claro, qualquer estudo termina criando padrões, né? Então, os estudos afro-brasileiros nos dão a liberdade de transformar gradativamente esses padrões. Nessas linhas foram produzidas, consegui produzir 12 livros, 6 individuais e 6 de parcerias, além de participações muito volumosas em coletâneas. O meu principal livro, Jaré, Uma Fase do Candomblé, veio de um texto que foi levemente modificado da minha tese de doutorado, que se baseava na minha dissertação de mestrado.
Eu acho esse caminho muito bom. E toda vez que você for fazer um doutorado, que o seu projeto seja o que você já afunilou de alguma maneira na sua dissertação de mestrado. Fica mais substancioso, né? Mas aí é opinião. Né? Bem, no mestrado, onde eu fiz até a dissertação Garimpo e Religião, tratava do Jaré apenas em lençóis. Já no doutorado, Jaré, manifestação religiosa na Chapada Diamantina, uma visão mais abrangente do fenômeno para toda a região. Já o segundo, a remissão de Lúcifer, em parceria com a professora Maria José de Souza, Tita, tratava do resgate e significação de algumas de figuras bíblicas em diferentes contextos brasileiros. Esse é um fenômeno ainda pouco estudado, me parece. Uma das grandes contribuições que a cultura afro nos impõe atualmente, ou produz, são reinterpretações da forma bíblica de pensar. Ou seja, vai além da forma bíblica de pensar, com acréscimos, ressignificações, instalações e outros. E no terceiro filme, no terceiro livro, Bambus e Quimeras, escrito com as parcerias dos professores Delmar Araújo e Erivaldo Neves, nos debruçamos sobre os mitos do garimpo que interiorizam os do Jaré, que se intercalam com os do Jaré, que os mitos têm essa riqueza, né? Afinal de contas, é o mito que dá sentido à vida, à existência, do jeito que o ritual dá o sentido à vida, né? Onde tentamos mostrar que mitos, ritos e códigos se interpenetravam e se interpenetram em um ambiente de cultura e da história. O quarto, a ser desgraçada, configuração sociocultural dos ciganos de um Tinga foi individual, onde tento mostrar, em um exemplo específico, que os tecidos histórico-culturais não se tornam inteiramente superados ou esgaçados. Eu penso que não existe nada mais superado do que poder dizer que algo foi superado. Mas se esgarçam, parcial grandemente, são transformados e adaptados. Os dois seguintes, o quinto, escritos em parceria, tiveram modificações de destino. Um sonho em construção, escrito com parceria da professora Débora Dourado, trata da forma como F chegou a Lençóis, quais os seus propósitos, que pretendia e como que estava até a época. E centralizamos isso na história do casarão que abriga o campus avançado da Universidade Estadual. Ou seja, Lençóis, um altar de granito, é escrito com as parcerias do professor e Cernise Guanais, trata dos fragmentos de paisagens chapadinos que, de alguma maneira, já tenham sido trabalhados por essas autoras e por mim também. Então, juntamos uma série de estudos para traduzir. Né? O oitavo, Feira de Encantados, com panorâmica da presença brasileira em Feira de Santana. Nas construções simbólicas e ressignificações, parece que ficou claro que Feira de Santana é, junto com Salvador e Cachoeira, um grande e importante centro de candomblé e outra religiosidade de matriz africana. E, por último, Remanso, uma comunidade mais religiosa,
escrito em parceria com o professor Itamar Aguiar, da UESB, onde muitas das nossas preocupações com os temas já vistos se mostram em uma comunidade de municípios instalados nos Marimbus, talvez o maior pantanal do estado da Bahia. Além de tudo isso, fiz algumas pequenas incursões literárias, basicamente os libretos semi-poéticos, transcendentais, que consistiam na tentativa de se instalar de forma harmoniosa o espaço existente entre a metafísica e a dialética. E um outro livro chamado Topo de Cronos seria como conseguir ver a construção social do espaço ideal do tempo. Eu fiz esse pequeno grupinho de notícias para vocês terem ideia mais ou menos do que é que eu fiz na minha vida acadêmica. É por isso que eu disse que não precisava utilizar uma hora inteira, porque senão ficarei repetindo ou falando de coisas que seriam mais genéricas, né? Portanto, se vocês quiserem, podem começar a perguntar, podem inquirir, podem inclusive contestar ou criticar, tudo bem. Estou aqui à vontade de vocês. Obrigado, professor. Esse bate-papo aqui é um bate-papo até um tanto quanto informal. Não necessariamente a gente tem que ficar preso a alguns parâmetros, enfim. Mas a gente agradece muito a sua explanação e a sua contribuição para a ciência, né, para a academia, e esse olhar apurado que o senhor tem para a cultura e a religiosidade afro-brasileira. E se alguns amigos e colegas quiserem fazer alguma pergunta, o momento é esse, e aí a gente vai dando seguimento ao nosso bate-papo. Estou à disposição. Eu vou abrir, professor, com uma pergunta, se possível, com relação ao seu livro Feira de Encantados, e o senhor fala no livro, né, dos líderes sem feitura de cabeça. Eu queria que o senhor se pudesse falar um pouco mais sobre essa questão dos líderes sem feitura de cabeça, dentro dessa importância que tanto se cobra aí num candomblé puro, né? Fazendo esse paralelo entre os líderes sem feitura de cabeça e a pureza do candomblé. Se é possível a gente fazer esse link aí agora. Feira de Santana eu vi como um sinônimo de entroncamento. Então, o Brasil todo passa por aqui. Então, muitas organizações religiosas de base afro, que já existiram em Salvador e não existem mais, existe feira, algumas que existem aqui e em algum do sertão e nunca chegaram lá, ou pelo menos não se tem notícias deles. Entre esses, os líderes sem feitura de cabeça, que são casas isoladas no meio rural, onde alguém lidera um processo ali ritual, inclusive com remodelando seus próprios mitos, mas não tem uma obrigação hierárquica ou obrigatória. A rigor não tem um zelador de santo. E nessas casas, às vezes, os acompanhamentos às vezes eles estuam. Eu conheci uma que não tinha tabaco. Era tudo feito no toque da viola. Porque a cultura brasileira é isso que eu falei na minha apresentação. O grande poder do Brasil, da cultura brasileira, é transformar, não ficar mantendo tradições. Existem as tradições,
mas as tradições servem muito mais para serem administradas e transformadas do que rigorosamente seguidas. Então, Feira de Encantado, eu quis mostrar essa Feira de Santana que não se mostra. Geralmente, quando alguém fala de feira, é uma cidade comercial, é um centro de fazendas, né? Mas a parte afro, que é gigantesca, que é fortíssima, e maior ainda os seus desdobramentos, isso não é nem sequer falado. Então, esse trabalho foi mais nesse sentido. Feira de Santana não é um centro de cultura de origem afro menor que Salvador Cachoeira. Está mais ou menos no mesmo nível. Apenas faltaram até hoje um número bom de estudiosos que mostrassem isso. Mas pode ter certeza que é um centro afro. O que o livro tenta mostrar é isso. Obrigado, professor. Sim. Muito obrigado. Sim, sobre feira, mais alguma pergunta ou está satisfeito? Por enquanto, estou satisfeito. Tá. Se surgir alguma outra curiosidade que eu possa Pronto. responder, tudo. Então, está aberta a palavra para os colegas aí se manifestarem. Eu queria falar uma coisinha. Primeiro, eu queria pedir desculpa que a minha internet está muito ruim. Né, professor Ronaldo? Está horrível. Eu caí várias vezes, mas eu escutei um pouco o que o senhor falou. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre o seu processo de pesquisa, um pouco da sua metodologia de pesquisa, o que o senhor vê, como era a sua metodologia na época que o senhor pesquisou e hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as suas fontes também. Como o senhor chega a essas fontes vivas, no caso, né? Tanto documental como também as pessoas, os contatos. Olha, eu sempre aproveito para uma nova pesquisa, um novo estudo, as pesquisas e estudos anteriores. Então, eu já tenho mais ou menos. Olha, estou falando de 30 anos atrás, né? Estou aposentado de tudo. Mas eu seguia o que eu tinha feito antes e utilizava. No caso, por exemplo, da remissão de Lúcifer. Eu me baseei em estudos feitos por vários autores, inclusive por mim, da grande presença do norte no sul do estado. E essa necessidade que a consciência das pessoas que participam das religiões afro tem de ter a sua própria forma de pensar. E quando você constrói a sua forma de pensar, você constrói em cima de algo que já existe. O que existia no Brasil era o discurso bíblico, era a forma bíblica de pensar, que eles acrescentavam transformando ou reciclando valores. No caso desse livro, A Remissão de Lúcifer, é que tem um novo papel de Lúcifer, a origem bíblica, na Umbanda do sul do país. Eu notei que eles transformam onde a imagem a partir de uma etimologia de Lúcifer, o condutor da luz, né? E a luz emana dos terreiros, então o condutor da luz dos terreiros. Tem até umas coisas até mais interessantes. Eu tenho notícia de alguns colegas que estudaram a Umbanda no Rio de Janeiro, que eles transformaram a origem da palavra Belzebu.
comecei aquele negócio das músicas e tal. Bel, a beleza em grego, e Zebu, Zibu do indiano, então significa terra sagrada. Seria, Belzebu seria a bela terra sagrada. E a bela terra sagrada é o terreiro. Então eu vou colhendo essas visões e vou vendo até que ponto, naquele local, daquela período, daquele estudo, até onde essas visões são literalmente cumpridas, transformadas, são vistas em parte. Né? E então eu vou anotando. Agora, quanto a como é que eu chego ao terreiro, é como eu falei, utilizando conhecimentos anteriores para ver a melhor forma de conseguir os informantes. Eu procuro não impor um modelo ou impor noções já conhecidas. Procuro construir modelos a partir da visão dos informantes. Acho que é mais ou menos isso, né? Mesmo que esses novos informantes venham a negar padrões já estabelecidos, eu prefiro considerar essa visão do que impor o que já estava sendo anteriormente afirmado. Eu não sei se respondi, mas se ficou incompleto, pode ir. Não, obrigada, professor. Agora o professor Wilson Penteado. Obrigado. Professor, obrigado pela presença, né? Uma honra mesmo poder ouvi-lo, né? Esse manancial de experiências, enfim, e que vivencia, né, esse processo da antropologia em várias fases e etc. Eu queria fazer uma pergunta, professor, nessa relação entre as religiões afro-brasileiras e a tradição católica, ou mesmo do catolicismo popular aqui em Feira de Santana, né? Eu sou do interior de São Paulo, enfim, fui adotado por Feira há alguns anos, né? Professor do programa, mas moro aqui em Feira de Santana. E tenho lido alguns memorialistas, por exemplo, né? Assim, falando da história de Feira, da memória de Feira, e eu percebo um certo apagamento, um certo ocultamento, não generalizando, mas em algumas obras, como, por exemplo, aqui um compilado de Eurico Alves Boaventura, que é um memorialista e fala, né, dos tempos áureos de Feira de Santana, e num determinado momento do livro ele diz, ao falar dos festejos, por exemplo, de Santana, né, da Nossa Senhora Santana, ele diz, mas nada de Nagô, era uma festa linda. Esse nada de Nagô é se referindo, não tinha nada de candomblé, nada de religiões afro-brasileiras, como um apagamento. Quando nós sabemos que há todo um processo de resistência, estou lendo uma outra dissertação, né, que virou livro também, Renan Maia, ou Moura, alguma coisa assim, da UFS, e que vai falar Santana dos Olhos d'Água, aí, que aí vai falar desses tensionamentos, né? Você tinha figuras de pais de santo nos festejos e tudo mais. Então, a gente sabe que há relações de poder e de tensão nesse processo. Aí eu queria, assim, ouvi-lo um pouco, né, saber a sua visão em relação a essa convivência, né, vamos dizer assim, dessa presença forte e resistente dos segmentos afro-religiosos em Feira de Santana, né, e essa convivência com a festa da padroeira, enfim, né? A expressão nada de Nagô em si já é absurda. No Brasil não existe nenhum nicho cultural onde a presença afro não exista e, além de existir, é fatalmente muito rica. Nunca é pobre. Por mais religiosa que seja a festa, o componente afro está ali. Baianas que lavam escadarias são geralmente filhas de santo,
as pessoas participam das procissões, levam aquelas procissões à sua visão interna dos terreiros. Eu vou lhe dar um exemplo. Entre esses estudos que eu fiz no Brasil e tal, eu fiz alguns em Juazeiro do Norte. Acompanhei até a construção da imagem de Padre Cícero. E como Juazeiro do Norte é um centro católico, eu vi falar que não tinha candomblé lá. Quando eu chego lá, na estátua do Padre Cícero, depois até alguns professores mostraram alguns estudos sobre isso em congresso, tinha um candomblé no pé da estátua do Padre Cícero, que é o candomblé de Zé Pretinho, que é grande e forte, e ele é tão concorrido como as procissões de Jesus do Padre Cícero. Então, é inteiramente impossível em uma nação como o Brasil, onde uma das suas bases mais fortes vem de trás africanas, não ter traços, não ter traços afro. É impossível. Você não pode afirmar, tem a impressão que até em Blumenau tem. Não tem. Não vejo como não existir no Brasil. Pelo menos até onde eu andei. E já corri todo o Amazonas, todo o Nordeste, né? Não achei nenhum lugar que não tivesse de jeito nenhum. Pode ter um pouco camuflado, pode ter, né? Mas tem. Entendeu? Não tem Nagô. É um absurdo. Pode não ser o Nagô no sentido do mito sudanês, mas de um exemplo afro, tem. De um desdobramento afro, fatalmente tem. Portanto, nunca considere, quando alguém diz em tal lugar não tem. Pode não ter absoluta, mas alguma coisa tem. Pode ser certeza, pode ser aqui. Essa expressão aí não é para ser considerada. Está fora da realidade. Obrigado, professor. A professora Fabiana falou que em Joinville e várias áreas da colonização alemã existem, né? Gilson, nossa colega lá no... Não tem como. Nossa colega... Se algo próximo, ou transformado, ou reciclado, preparado, mas de alguma maneira ele existe. Não tem como existir Brasil sem África. Pode existir até Brasil sem Portugal, mas não tem Brasil sem África. Ou mais longe, não tem como existir Brasil sem Angola e Nigéria. Maravilha. Nossa colega Gilce, que é lá do Rio Grande do Sul, ela fala que lá ela mora na cidade de Três Passos e uma das religiões mais badaladas é a Umbanda, lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a presença é fortíssima. A professora Thais diz que, inclusive, em Porto Alegre, há o Bará do Mercado, irmão do Bembé de Santa Amaro. Sim. O de poderia não ter. Não é nada de admirado, mas confirmar mesmo. Minas Gerais é balda. Não conheço uma cidade de Minas que não tem de uma forma forte.
inclusive festa de marketing, as coisas todas, né? Então, quando falamos da presença no Brasil, estamos falando de tudo que a palavra Brasil significa. Sim, eu não sei até que ponto minha resposta satisfaz as perguntas. Então, pode perguntar, retificar. As respostas elas ficam dentro desse bate-papo informal. Então, é livre mesmo e se alguém se sentir um pouco sem respostas, a gente pode continuar com as perguntas aí. Se eu puder responder, não é problema. Mais alguma? Me diga como é que deu essa chegada sua em Feira de Santana, na UFES, né? Como é que foi aquele processo dentro da UFES e lecionar na UFES? Eu lembro quando eu era aluno daquela casa, um dos nomes que circulava fortemente era o nome de Ronaldão, uma figura, com a licença da palavra, Ronaldão, um nome gigantesco e que muitos dos cursos ali tinham respeito pela pessoa do professor Ronaldo. Como é que se deu essa chegada na UFES e seu desenvolvimento ali dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana? Eu cheguei aqui em 1972, agosto de 72. Eu estava fazendo um mestrado na UFBA e uma professora daqui da UFBA, nem UFBA, a Faculdade de Educação estava começando, tinha alguns que não podiam. Então, me perguntou se eu podia ficar no lugar dela. Então, eu vim fazer a experiência em agosto de 72. Quer dizer, 4 anos antes da UEF. Aí eu fiquei. Em 76, foi criada a Fundação Universidade de Santana. E a UEF foi criada em 86, mas se incorporou em 80. Então, a Faculdade de Educação, que tinha sido curso médio, curso normal, depois, terceiro grau para formar professor, foi incorporada à UES, que tinha poucos cursos, né? Só tinha de. Como é que se chama o nome? Tinha aquele de curta duração, que é estudos sociais e outras, e tinha letras, que depois foram estendendo. E então acrescentaram história e geografia já curso completo, né? E como eu estava trabalhando no meu mestrado, aí me convidavam muito para mais diversos cursos. Tive aluno até de medicina, de direito, porque eu estava à disposição e aí fui ficando. Antes, quando eu vim para cá, em 72, eu já estava na véspera de concluir o meu mestrado. Concluí já sendo professor da UFBA e da... Fiquei na UFBA como professor até 98 e na UEF até 2011. Metade do tempo fiquei nas duas. Me aposentei em 2011 e fiquei por aqui mesmo. Não foi nada planejado, não. Aconteceu. Como muita gente que vai para a feira, não é nada planejado, né?
vai meio que de passagem e acaba ficando em Feira de Santana, né? Tem muito professor, eu não sei até hoje, né? Mas pelo menos até quando eu não conhecia a feira. Vinha da aula e voltava. Usava até os ônibus diários, depois conseguiram ônibus para o dia, que era só para a noite. Onde era até podia. Aí, se eles não conhecem nada da cidade. Então, eu no seguinte, aqui, aí resolvi comprar casa, ficar aqui, conhecer mais a cidade. E nesse conhecimento foram surgindo os estudos, né? As pesquisas, pequenos textos. Né? Eu me lembro que eu orientei uma tese sobre Lucas da Feira. Meu professor, que até hoje não sei por que não foi publicado. Talvez o trabalho científico mais esforçado que haver sobre essa grande figura não foi publicado. Gostaria que fosse. Né? E outras vezes eu pensei por feira. Por isso que quando você mora na cidade, você tem uma obrigação de se interessar pelos elementos de cultura daquela cidade. Se você vai fazer um bom trabalho ou não, isso eu tenho que dizer, né? É por isso que quase todos os meus livros têm por pouco lençóis. Eu sou de lençóis, nasci na infância olhar, né? Como também consegui levar a UF para lá. Tá? Então como eu fui fazer também não foi a livre docência, não foi. Esqueci o nome. Aquele outro de. As coisas passam. Fui fazer em pós de casa, aí pesquisei Lúcio em pós de casa e fiz o livro A Remissão de Lúcio. E eu estava lá. Ia passar um ano e meio lá. Ia dar aula lá. Ia trabalhar lá. A contribuição que eu podia dar era pesquisar e fazer o livro lá. Se vão gostar do livro ou não, é questão aí de cada leitor, né? Então, eu fiz isso. Se eu passo algum tempo em algum lugar, resolvo sempre escrever sobre aquele lugar. Nem seja uma bobagem, mas escrevo sobre aquele lugar. É mania. É importante. Né? Só que em feira, eu demorei mais tempo, estou até hoje, aí as manias vão se somando, né? E que bom que somaram-se várias manias, né? Eu me dei um curso para a UNE 2005 e lá tem uma colônia cigana muito grande. Aí escrevi um livro dos ciganos de Tina, Ser Desgraçada, que defende a ideia de que tudo se desgasta, mas não no sentido de ser superada, mas de ser transformada. Não existe fim o pensamento existe em todas as direções transformação. O que existe transformação em tudo. Mesmo aquilo que parece que vai não se transforma. Acaba por um lado, acrescenta do outro. Eu penso que a cultura é assim. A professora Fabiana queria perguntar algo sobre a UFES e a Chapada Diamantina. Professora Fabiana. Oi, sou eu de novo.
Professor Ronaldo, a gente vê que a universidade, né, ela tem muito envolvimento com a Chapada Diamantina, né? São várias áreas. Eu me lembro quando eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui para a Chapada, eu fui até com um botânico, que era da UFES. São vários setores que a UFES, né, tem essas pesquisas na Chapada Diamantina. O senhor acha que esse interesse é um interesse só do ponto de vista institucional ou também tem uma questão identitária? Né? Há uma vinculação de feira com a Chapada, com o Sertão? Se o senhor puder comentar um pouquinho sobre isso. A Chapada é muito atraente, mas a UERJ lá foi porque, na época, a cidade de Santa Amaro ofereceram para a UERJ um casarão, mas foi empréstimo da prefeitura. Eu não sabia que era empréstimo, então tentei influenciar o prefeito que tinha sido eleito, o que ia sair. Eu não sou político, mas tentei influenciar para levar a UERJ lá. Só que, no princípio, o projeto era um conjunto de museus. Museu do Coronel, Museu de Areia, né? Só que a reitora, né, ela se empenhou em levar a UF. Agora, a UF não é multicampo. Então, o nosso projeto, que era do ensino para os jovens de lá, não se cumpriu. Então, hoje a UF, lá nas áreas de ensino, tem uma dada colaboração porque tem reciclado professores do estado todo, até do São Francisco. Tem prefeito que chega lá com Kombi e tal, fica uma semana, enquanto os professores tomam aula e tal, essas coisas. E a lei do ensino é um polo para atender professores da UF que estejam fazendo pesquisa na Chapada. Agora, não sou eu que estou à frente, né? Eu saí da coordenação do campus em 94, que tive que ir para Pós de Caldas. Mas as pessoas que ficaram em meu lugar têm feito um bom trabalho nesse sentido. O grande problema da UF é não ter multicampos, né? Não é como as estradas de São Paulo, que todas são multicampos. Aqui multicampos só tem mesmo a UESB, né? A UESB tem aqueles outros campos de guerra, né? Não chega a ter isso, não. É considerado como se fosse no mesmo lugar. Mas se eu conseguir levar o UESB, se eu conseguir levar a UNEB, levava também, porque aí atenderia as famílias, né? Mas não consegui, não. Minha vida é muito cheia de coisa. De tentar ir no mas quando eu estava eu recebi, inclusive, professores do sul do país, pedindo apoio para sucessivos, resultaram de mim em outras coisas. Mas já estou muito tempo fora da não sei como está. Mas eu acho que deve continuar. Isso não existe nada mais importante no país que o apoio à pesquisa. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Alguém mais dos colegas que queiram um comentário, uma pergunta? Professor Carlos Costa levantou a mão. Por favor, professor Carlos Costa.
Obrigado. Primeiro, agradecer ao professor pela presença aqui no Diálogo Pesquisador. É sempre uma honra termos um convidado assim na sua altura aqui, professor. Então, agradecemos muito em nome do PPGAP e da UFRB. Professor, o que é que o senhor acha nesse tempo de experiência que o senhor tem já nas pesquisas aqui na Bahia? Como é que o senhor vê o desenvolvimento da antropologia baiana e o que o senhor acha que mudou nesses últimos anos, desse tempo que o senhor tem na carreira? Olha, eu tenho contato com colegas antropólogos que, inclusive, fizeram suas carreiras no sul do país. Né? Acho que, na medida do possível, como em qualquer lugar, né? Eu não tenho especificamente a ideia de uma universidade específica, mas a UFBA sempre teve, inclusive, um xará seu, Carlos Costa, que foi meu professor e colega, sempre assim, muito grande lá na UFBA. Né? Agora, a presença de antropólogos aqui na Bahia, cada dia marca mais. Mas, tanto que hoje eu vejo como um proceder, não digo assim, mas aquele curso de ciências sociais, onde a antropologia era apenas uma área de consideração. Porque a bibliografia que a antropologia tem hoje rivaliza com a bibliografia de história, não é menor. Então, eu penso que quanto mais gente se interessar pela visão antropológica, maior a contribuição para a compreensão da cultura brasileira. E da cultura de modo geral. Né? Agora, como está especificamente dentro da UF, aí não sei. Antes da pandemia, eu já não andava muito por lá. Muita história. É muita história. Professor, como é que o senhor enxerga essa pureza que tanto se eleva dentro do candomblé na Bahia, renegando muitas vezes outras religiosidades de matriz africana? Né? Como é que o senhor enxerga que alguns candomblés, algumas pessoas levantam a bandeira da pureza, né? De que o candomblé A, candomblé B, candomblé C são puros e que toda e qualquer outra manifestação diferente é colocada em segundo plano, muitas vezes até execrada pelo próprio povo de santo, vamos dizer assim. Como é que o senhor enxerga essa pureza no candomblé e essa diversidade que há nas outras linhas de matriz africana? Sou inteiramente contra. Na minha opinião, não existe pureza em nada. O que existe é diferença, diversidade, e por maior que seja a diversidade, deve ser igualmente respeitada. Candomblé de caboclo. Opa. Pergunta. Outra vida? Pode continuar. Pode continuar. Um candomblé de caboclo, do interior, do meio rural, tem a mesmíssima importância de uma casa de Santo Salvador. Um candomblé de Salvador tem a mesma importância que o candomblé de São Paulo. Por maior que seja a diferença. Pureza é sempre um perigo. Todo mundo que procurou pureza resultou
Não, eu não conheço nenhum movimento no século XX que tenha perseguido mais a pureza do que mais o fascismo. Então, quando alguém fala, eu sou puro, eu não me misturo com ninguém, já fico com medo. Não é para misturar irresponsavelmente, né? Para misturar no sentido de interligar, né? No sentido de ver e respeitar as diferenças. Então, não querer que a sua religião interaja com outras é a mesma coisa de não querer que a sua língua interaja com outro, que a sua arte interaja com outro. Não tem, eu sou contra. E isso aí que você falou é muito antigo. Eu já tive alunos de Salvador, de Candomblé, que falavam isso lá nos anos 70. Além do mais, é perder. Não tem como deter a transformação que está acontecendo. Já que não tem, tenta influenciar de uma maneira mais digna. Porque não tem sentido você condenar alguém ou sancionar negativamente alguém porque essa diferença. Isso para mim é fascismo. Pensar diferente é um direito. A gente, contanto que não se chegue a atos criminosos. Não. Obrigado, professor. Do que está proibido no Brasil não devia estar. Não deve ser obrigatório, mas não deveria ser proibido. Nessa na religião. Eu gostaria de ver surgir no Brasil um candomblé evangélico. Não gostaria. Não teria nada contra. Assim como aqui em Santana, no livro de direito, eu pesquisei um candomblé chamado candomblé católico. Se tem candomblé católico, por que não pode ter candomblé espírita, candomblé evangélico, candomblé budista? Pode ter. O problema seria alguém fazer isso obrigatoriamente, né? Mas tendo a liberdade, problema nenhum. Mas isso é o pensamento meu, né? Não precisa ser feito, não. Inclusive, existem até algumas igrejas evangélicas que utilizam do atabaque, né, para levarem suas reuniões, seus ritos, né? Se no ritual você pode utilizar instrumentos comuns no ritual de outro, por que não nos mitos? Né? Se o mito ele dá sentido à existência, o ritual dá sentido à vida, o ritual pode influenciar uma formação cultural ou outra, por que os mitos? Né? As crenças religiosas são comuns, é muito comum. É muito difícil uma pessoa não ser religiosa de alguma maneira. Ele não é um crente religioso, né? Ele crê que está na inexistência divina. Não prova. Apenas crê. É como o deísta religioso que crê. Também não prova. Todos os dois com o mesmo direito. Exercendo o mesmo direito. Religioso. Muito obrigado, professor. Alguns dos colegas que queiram aproveitar esse momento e colocar alguma pergunta, algum comentário.
Agradecer às pessoas que já contribuíram com as perguntas e comentários. E é uma honra a gente ter o professor Ronaldo aqui com a gente hoje. Como já bem colocou o professor Carlos Costa. Se podemos de alguma maneira, pode perguntar. Queria aproveitar também, professor, mandar um abraço para a Silmara aí, que deu todo o suporte para a gente estar dialogando hoje. Obrigado, Silmara. A dona Célia também, que está aí do lado, eu acredito. Ah, sim. Vou beber uma água. Muito obrigado a vocês. Mais alguma coisa? Pelo que eu vejo aqui, os colegas estão um pouco tímidos hoje à tarde, talvez por ser uma segunda-feira, já finalizando setembro, finalizando o semestre, né, para alguns aí. Hoje, inclusive, está descansando no corte da manhã. Sim. Hoje é dia de Caruru. É uma pena a pandemia estar privando a gente dessas reuniões mais abertas e festivas, né? Mas no próximo 27 de setembro, a gente se encontra presencialmente. Zerei. E falta exatamente um ano. Daqui a um ano é Pois é. possível que não tenha passado. Pode ser, inclusive, em Cachoeira. Então, velho, eu sempre gostei muito de ir lá. Tem muito Caruru bom lá hoje. É o que a gente mais quer, né? Se reunir, confraternizar. A gente está com muita saudade disso mesmo. Faz muita falta, né? Conversar, ainda que a gente consiga conversar aqui, né? Mas agradecer muito o apoio da sua família, de a gente estar conversando agora. Está sendo muito bom. Se vocês acham que eu vou contribuir de alguma maneira virtualmente, e achar que pode haver também mais alguma interação presencialmente, estou disposto. Gosto muito de encontrar com quem a gente fala essas coisas. Muito. Então, sim, deixa eu ver aqui, se tem alguma. A professora que falou aqui, que delícia, o Caruru. Então, se ninguém mais se colocar, eu gostaria que o professor Ronaldo passasse para as considerações finais e a gente já vai encerrando a nossa apresentação de hoje. Professor, as suas considerações finais, e a gente lhe agradece bastante. Bem, essa live de hoje foi basicamente sobre as conquistas e transformações dos cultos afros. Né? A única coisa que eu gostaria de falar, né, é que a grande riqueza da presença afro no Brasil é a sua diversidade. Quanto maior a diversidade, melhor. Né? Quanto maior a desconstrução, melhor. Nada de pureza, nada de exclusividade. Né? Quanto maior o mundo de informação e de transformação das informações, melhor. Ninguém é dono das interpretações científicas, nem filosóficas, nem artísticas. Cada um dá sua contribuição na medida do possível, como puder e quiser. Né? Quem tem medo de
quando tentar contribuir, ficar com medo de errar, é melhor nem tentar contribuir. Que erro vai ter. Né? Você pode ficar na dúvida, como eu fico. Eu erro mais do que acerto, ou se acerto mais do que erro. Essa dúvida, acho que todo mundo tem, né? Terminando tendo. Mas gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigado, professor Ronaldo. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, a gente agradece sua presença, sua fala. Desejamos muita saúde, muita força para poder seguir nesses dias tão difíceis que a gente vem vivendo. Um grande abraço para a dona Célia, para a Silmara, para a Vlad, para a Luciana, para toda a família que a gente tem muita estima. Gratidão pela presença. Hã? Tem um campo da UFRB em Feira, não tem? Tem, sim. Eu não sei o que identificar. Certo. Eu trabalhei com professores da UFRB, encontros e tal. Isso também. Sim, mas não sei o que é. Nunca fui lá. Tudo bem. Vamos abrir os microfones para dar uma salva de palmas para o professor? Uma salva de palmas, professor Ronaldo. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Até a próxima, colegas, amigos. Até mais.